Boa noite, meu povo. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir em um outro momento essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou ter a honra de receber aqui o Nandan, o Fábio. Ele vai conversar com a gente sobre meditação, os benefícios da meditação. E enquanto eu aguardo o pessoal chegar por aqui, eu vou falar para vocês que as inscrições para a nova leva, né, a nova turma da mentoria já está aberta. Quem tiver interesse, a mentoria Ame-se, onde eu estou juntinho com a Priscila do Bosque Sagrado e o Washington, esposo da Priscila. E tem também a minha mentoria, as Sementes de Luz. Então, quem tiver interesse, entre em contato no meu direct, e aí a gente já conversa e acerta os detalhes. Eu explico direitinho como funciona a mentoria, o que é que vai acontecer nessa mentoria. Geralmente na Sementes de Luz eu passo 3 meses com você, né? Pego pela mão mesmo. O meu convidado já chegou por aqui, então eu já vou chamar, já não vou perder tempo não. Bora que bora. Vamos começar já. Mirela, minha linda, seja muito bem-vinda. Aproveitar aqui para mandar aviãozinho pro pessoal. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Aê! Oi, meu amor, como é que você tá? Gente, ó, eu vou dizer para vocês aqui, eu preciso dizer isso para vocês. Nem pro Nandão falei ainda. Nós temos uma questão em comum, que é uma guru indiana, que se chama Ama. Eu sempre falo da Ama aqui nas minhas lives. É uma mestra com quem eu tenho muita afinidade, assim, eu amo de paixão. Eu a conheci quando eu morava fora do Brasil, quando eu estava na Itália, foi o primeiro encontro nosso. Depois eu encontrei com ela na Alemanha, pude abraçá-la, né? Tive a honra de ser abraçada por ela. E aí eu descobri que esse moço aqui, esse moço esteve na Índia, no ashram da Ama, que é o meu sonho de consumo. É uma das metas que eu quero bater ainda nessa vida, se assim for permitido. Então, assim, eu estou falando isso aqui para que vocês tenham ideia de que se eu chorar nessa live, se eu ficar aqui emotiva demais, vocês já sabem o porquê. A responsabilidade é desse moço e de Ama. É como isso aqui que vocês estão presenciando, é um reencontro de almas amigas, de almas irmãs que passaram já tem um tempo aí que estão sem se encontrar e agora estão se reencontrando. Então, meu querido, eu quero lhe dar as boas-vindas. Seja super, hiper, mega bem-vindo. Fique à vontade, fala para o pessoal quem é esse moço, onde é que ele está, o que é que ele anda aprontando. Fala aí pra gente. Muito obrigado aí pelo convite, Dilma, e pela essa introdução aí. Eu acho que eu já ganhei a noite. Oh, mas não é? A gente tem que falar essas coisas. E quando você entrou em contato comigo, a gente começou a conversar rapidinho e você falou que conheceu a AME. Nossa, daí eu já me senti em casa, né? Em casa. Porque a gente teve a oportunidade de receber a AMA no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Ela veio uma vez, mas ela, por vários motivos, não conseguiu vir novamente. Então, realmente é muito difícil assim, a gente encontrar pessoas no Brasil que conheceram a AMA. E quando você me disse e contou essa linda história de sonho e tudo mais, eu falei, uau. Projeção. Acho que foi ela que colocou a gente junto para conversar hoje. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E, inclusive, antes da live, eu estava estava fazendo uma meditação com ela, para agradecê-la por esse lindo presente.
Então, só para me apresentar rapidinho, boa noite a todos. Eu sou o Nandan, esse nome foi dado pela AMA, é uma das formas que a gente também tem como iniciar nessa jornada junto com ela. Mas o meu nome é Fábio, Fábio Henrique Hirata, sou dentista, e aí numa dessas idas e vindas da vida, acabei caindo numa aula de yoga, me apaixonei, meditei e muita coisa se transformou na minha vida. Fui parar na Índia, fiquei 7 anos morando lá, voltei para o Brasil achando que ia ficar um mês, depois viraram 3, depois viraram 10, agora viraram alguns anos. Eu Sim, acho, eu acho que ela queria que eu ficasse por aqui, com mas certeza. sempre quando eu tenho oportunidade eu ainda volto à Índia para fazer os meus retiros, as minhas investidas, descobrir mais e mergulhar mais nesse mundo do yoga e da meditação. Eu com a Índia, eu não fui para a Índia, mas em compensação, como eu sou brasileira daquelas que não desiste, o que era que eu fazia? Na Alemanha, lá em Frankfurt, é cheio de templo por tudo que é lugar. Então eu ia para esses templos todo final de semana. E era assim, era algo magnífico, entrar em contato com a cultura e tudo mais. Né? Então, o chazinho e por aí, meu Deus, era, enfim. São experiências que só vivenciando. Gente, por mais que a gente tente falar aqui, não dá, não tem como. Essa experiência que o Nandan falou, o Fábio falou da minha projeção, né? Foi uma projeção que eu tive, onde eu recebi o toque nós chamamos de Shaktipat, que é o toque do mestre, né? E a Ama entrou, eu tava numa cabana bem simples, estava deitada, e aí ela entra e me deu o toque. E então, quando ela fez isso, foi interessante porque sempre tem algo para que quando você volta, você entenda que aquilo foi uma projeção. O rapaz que estava acompanhando ela, depois eu encontrei fisicamente. Em um desses encontros aí com a Ana, ele estava lá. Então foi essa experiência. Mas vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você falou que entrou em contato primeiro com o yoga, não é isso? E daí você começou. Mas conta pra gente, assim, como foi essa questão de ir para a Índia? O que foi que fez você sentir essa vontade? Qual foi o pontapé inicial, assim? Na verdade, eu não queria aprender a meditar e não queria aprender yoga, né? Eu estava numa época da minha vida que aquela loucura da Babilônia de trabalho, de Sim. objetivos, de ganhar dinheiro, vivendo com muito estresse, muita ansiedade, muita tristeza. E aí um dia visitando meu primo em São Paulo, ele está ali fazendo o Surya Namaskar, que é uma postura, saudação ao sol. É uma sequência de movimentos do yoga. Eu nunca tinha visto aquilo, né? E aí eu perguntei pro meu primo, falei, nossa, mas o que é isso que você está fazendo? Aí ele falou assim para mim, isso daqui é o Karatê da Índia. Eu falei, Karatê? E Gostei. eu sou um apaixonado por artes marciais. Eu falei, nossa, eu quero aprender esse Karatê, né? E eu estava em São Paulo, voltei para Foz do Iguaçu e fui procurar esse tal de Karatê e fui na minha primeira aula, né? Sem saber aonde eu estava me metendo. E no final da aula teve todos os exercícios, teve uma meditação no final da aula. Nesse final da aula, pela primeira vez, assim, durante alguns anos, eu encontrei assim uma calma, uma paz. Assim, no final da aula, assim, todos os meus problemas meio que desapareceram. E eu não consegui entender muito bem aquilo lá, mas eu sei que depois daquilo, a minha obrigação era não faltar a aula de yoga. Era a única coisa que eu não podia faltar, era a minha aula de yoga. E acho que com 6 meses de praticando, a professora Helena Gomes do yoga abriu um curso de formação de professor. Nossa, eu fiquei assim meio que desesperado. Falei, será que ela deixa eu fazer um curso? Eu estou 6 meses aqui, eu quero ser professor. Na verdade, eu não queria ser professor, eu queria aprender mais, eu queria mergulhar mais nessa prática. Então foi uma transformação muito rápida. Eu comecei a fazer formação em yoga e no decorrer
disso não tinha jeito. Eu precisava aprender mais, eu precisava mergulhar mais, eu precisava entender mais. Aí fui falar com meu primo, né? Falei, ó, tô pensando em ir para a Índia. Daí ele falou, olha, se você quer ir para a Índia, tá cheio de mestre, tá cheio de guru na Índia. É um lugar assim que tem bastante coisa. E aí ele já estava fazendo essas práticas e ele já conhecia a AMA. E aí ele falou com o, digamos assim, o mentor dele, que é o Goku Krishna, que ele era o antigo diretor da AMA Brasil, aqui no Brasil, né? E aí ele me recomendou, falou, olha, se você quer descobrir alguma coisa na Índia, começa pela AMA. Então, se você for lá, passa lá uns dias, se você gostar, fica por lá. Bom, daí eu fui lá e fiquei 7 anos. 7 Não consegui sair de anos. lá. E interessante Então foi mais ou menos esse isso. tempo, né? Que os 7 anos é justamente o tempo de um ciclo, né? É, É um ciclo que inicia e que fecha. exatamente. Interessantíssimo isso. E Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas. Já tem comentário aqui. Eu vou lendo aqui para a gente não deixar passar nenhum. A Fabi colocou: Oi, eu preciso aprender a meditar, pois quando tento fico inquieta. Natan, me ensine. então um pouco do meu começo foi assim. E aí essa questão da meditação de ficar inquieto, eu também sempre fui muito inquieto, eu acho tem uma frase que eu sempre digo: a melhor forma de se aprender a meditar é meditando. Então vamos meditar. Parte da prática, teoria e prática tem que andar junto. Então, um dos exercícios, eu aprendi a meditar assim. A professora chegou um dia na aula e falou assim: olha, eu acho que é bom todo mundo meditar todo dia de manhã. Acorda, faz suas coisas, sempre fica lá 1 minutinho, 5 minutinhos meditando. Eu não sabia o que estava fazendo. E eu comecei a meditar assim, todos os dias, porque eu me sentia bem. Então, todos os dias de manhã, eu sentava, fechava meus olhos e ficava parado, não me mexia. Essa foi a primeira forma que eu aprendi a meditar. Quando você faz isso, você vai começar a perceber os seus pensamentos, você vai começar a observar os seus pensamentos. Porque no início, você senta e fecha os olhos e você não sabe diferenciar muito que você é ou você não é esses pensamentos. Você fica meio que embolado nesse miolo do pensar e não pensar. Então, existem vários conceitos em relação à meditação que às vezes confunde. Mas o simples fato de você dar uma ordem, né, fala, agora eu vou sentar e não vou me mexer por 5 minutos, vou ficar de olhos fechados por 5 minutos. Então, ali você já vai começar a reparar como que a sua mente ela reage a esse simples desejo seu. Né? Você senta ali e fala, não, acho que a gente está atrasado. Não, levanta, a gente tem que fazer isso, aí tem que pegar isso, hoje tem que fazer isso. Quando você vai ver, você tinha feito um compromisso com a sua mente de ficar 5 minutos, em 1 minuto você já levantou e já está fazendo outras coisas. Então, você começar a observar essa pequena relação, né? Do comando que você dá e não reagir aos seus pensamentos, vai te ensinar muita coisa. Como? Um dia você está lá no meio de uma reunião, no trânsito, acontece alguma coisa. Você vai perceber a sua mente falando, levanta, faz isso, faz aquilo, só que agora você consegue observar esse pensamento. Antes, o pensamento vinha e você já levantava e já saía fazendo as coisas. Então, esse pequeno intervalo que você ganha, que parece que você não está fazendo nada, que você só está sentado ali. Minha mente falou para eu levantar, eu não vou levantar. Minha mente falou para eu ir fazer não sei o que, eu não vou fazer. Esse pequeno intervalo que você ganha inicialmente de só observar o seu pensamento e não reagir, já vai te ajudar em muitas outras coisas, em muitas outras atividades do seu dia a dia, e você vai falar, nossa, mas a minha mente falou para eu fazer isso, porque antes você não conseguia observar a sua mente mandando você fazer uma coisa. A sua mente mandava e você fazia. Agora ela manda e você fala, nossa, mas por que ela está mandando fazer isso? Então, para acalmar os pensamentos, a mente agitada, a primeira coisa que eu recomendo, sempre fica 5 minutinhos parado, de olhos fechados, né? Todos os dias. O pessoal
tem uma ideia de que meditar, né, já começar com 30 minutos, 1 hora sentado em posição de lótus. E assim, pessoal que tem alguma dificuldade pode ficar sentado em uma cadeira, não é necessário você essa posição. Se fosse assim, seria injusto para com as pessoas que ficam deitadas, que não podem sentar ou não podem levantar, né? Então, não tem lógica isso aqui. E uma outra coisa também que eu percebo muito é que as pessoas dizem, eu sou hiperativo, eu não consigo ficar quieto. Mas é justamente isso, é você se reeducar. Senão você fica muito com a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vou crescer assim e por aí vai. E não é a questão de você adaptar o seu corpo, a sua mente, para que isso vire uma rotina, assim como escovar os dentes, assim como tomar um banho, né, tomar uma água. Tem uma dica assim que eu posso dar também para vocês, que é o seguinte: comece a praticar a atenção plena. Vai tomar água, observe a água que você está tomando, sinta a água descendo pela tua garganta, né? Comece a observar esses pequenos passos. Tipo assim, senta na natureza, observa a natureza como ela se comporta. Fica olhando para uma flor. A Buda teve a iluminação dele olhando para uma flor. Então, tipo assim, comecem a fazer esses pequenos treinos, né? Tem uma pergunta que a Fabi colocou aqui. Sou paraplégica. Como fazer yoga? O yoga de atividade física vai depender muito dessas limitações que ela tem, né? Se ela tem movimentos dos membros superiores, ela pode fazer alguns movimentos de membro superior. É lógico que de pernas vai ser mais difícil, daí ela vai precisar de ajuda. O yoga também não só consiste de exercícios físicos, né? Ela pode fazer exercícios respiratórios, né? Ela pode fazer meditações. E existe, por exemplo, o Yoga Nidra que a gente faz, que é uma meditação que você faz deitado. E é uma prática do yoga também. Então, existem diferentes formas que ela pode também estar praticando o yoga sem necessariamente ter que fazer todas as posturas. E também, como você estava dizendo, né, sobre a postura de meditação, que tem que ser aquela meditação, aquela postura perfeita e tudo mais, no yoga também é assim. Quando eu comecei a praticar, eu não tenho muito alongamento. Então eu também pensava assim, mas como que eu vou fazer? Daí você vê, né, nas revistas, nos vídeos, todo mundo fazendo aquelas posturas, você fala, nossa, eu acho que esse yoga eu nunca vou poder fazer, né? Dá até medo Mas não, o yoga você vai encontrar o seu limite, o seu desafio, você vai conhecer o seu corpo, você vai aprender a respeitar como ele apresenta para você. Então você não vai fazer nada exagerado, porque se você exagerar, você pode machucar o seu corpo. E o objetivo não é esse. Uhum. Então ela pode praticar. Sim, isso é bom você ter falado, porque assim, muitas vezes as pessoas têm até a vontade de fazer, né, mas não sabem desses detalhes. Então, deixa eu dar aqui um oi bem especial aqui para todos que estão entrando aqui, mas para a Ra, essa minha amiga linda do meu coração. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveita para compartilhar também, manda um aviãozinho aí pro pessoal. Me diz uma coisa, eu quero saber de você o seguinte, é uma curiosidade que eu sempre tive. A Índia, nós sabemos que é totalmente diferente, né? Assim, a questão de como eles lidam com a morte, com a questão da morte, como é que eles fazem, tem toda aquela ritualística, como é que funciona isso? Porque muitas pessoas querem ir, mas aí tem todo um preconceito, né? De histórias que inventam por aí. Como é que foi para você essa chegada, né? Como é que foi quando você chegou no país, que você começou a perceber as diferenças? Como é que foi para ti? A minha primeira experiência da Índia foi a pior possível. Isso a gente fica aqui esperando uma história. Se alguém está pensando em ir para a Índia, é preciso primeiro entender algumas coisas antes de chegar lá. Então, o que aconteceu, né?
eu como um bom romântico da história do yoga e da beleza do yoga, né? Quando eu decidi ir para a Índia, eu decidi o seguinte: eu não vou assistir. Quando eu fui a primeira vez foi em 2005, então a gente tinha muito pouco de internet. Eu viajava com Uhum. guias de turismo, era uma bíblia, assim, era um negócio enorme, né? Porque a Índia é enorme, então para ter um guia turístico da Índia era um livro enorme. Então eu falei assim, eu não quero ler nada sobre a Índia, eu não quero ver foto nenhuma da Índia e eu quero chegar lá e conhecer, né, pela primeira vez. Aí eu cheguei na Índia pela primeira vez, fiquei num hostel, né? E aí lá eu fui pegar primeiro um rickshaw, né, que é um tuk-tuk, é uma motinho assim, né? E eu pedi pro cara, falou, olha, me mostra um pouco da cidade. Foi o primeiro cara que me enganou, me levou para tudo que era lugar que não tinha nada a ver. Chegou na hora de pagar lá, ele me cobrou uma fortuna. Ele me levou num lugar, eu falei, eu quero conhecer o Taj Mahal. Eu cheguei em Delhi, daí ele me levou num lugar, o cara cobrou um valor absurdo, assim, para poder visitar o Taj Mahal. E eu fiquei assim, falei, cara, como muito caro, não, acho que eu não vou, né? Daí eu voltei no hostel, o cara falou assim, encontrei um outro cara de rickshaw. Ele falou, não, para ir pro Taj Mahal tem excursão de ônibus, é bem barato. Eu falei, como bem barato? Né? O cara me falou tão caro, ele falou que não tinha ônibus, era só tipo táxi fretado, não sei o quê. Daí ele falou, não, eu vou te levar num lugar. Aí ele me leva na mesma agência de turismo que queria me vender o táxi super caro. Eu falei, não, eu já fui aqui. Ele falou, não, vem, vem. É Aí ele justamente entrou aí. e ele me vendeu o mesmo passeio super barato. Então, assim, apesar da gente achar que na Índia, não sei o quê, ela é bem complicada. Mas aí eu sempre uso uma história do Buda, né? O Buda nasceu num palácio. Era o príncipe. E o pai dele queria proteger ele de toda coisa ruim, Do de todos mundo, os né? problemas e Uhum. tudo mais. Sim. E um dia ele saiu desse palácio e viu a realidade, né? Viu o sofrimento, viu a doença, viu a morte que você está comentando, viu a pobreza, viu um idoso e viu um monge também. Então tudo isso daí impactou muito ele nessa saída. Então, romantizando, né? Então essa minha primeiro conflito na Índia, eu me É, dá uma senti, romantizada aí. mas eu me senti não como Buda, né? Porque eu fiquei com medo. O Buda se sentiu inspirado. E aí eu voltei para o hostel, já estava uns 3 dias. Aí eu conheci uma outra menina, uma australiana. Daí estava conversando com ela, daí ela pegou e falou assim, ela estava 5 dias, eu estava 3. Ela falou, eu não aguento mais a Índia, eu estou indo embora, eu vou para a China. Aí eu fiquei pensando comigo assim, o que eu vou falar para ela? Que eu tô pensando em ir embora também. Né? Então vai daí que eu vou também. Então, da mesma forma, quando um turista chega no Rio de Janeiro e ele vai comprar a caipirinha dele na praia e o cara vende a caipirinha de R$ 5 por, sei lá, R$ 50, acontece a mesma coisa com a gente na Índia. Então tem algumas coisinhas assim que no começo você tem que entender. Depois que você entende essa dinâmica de exploração ao turista, né, Uhum. você passa assim na rua, eles veem assim, uma oportunidade, né, um caixa eletrônico andando, que é essa oportunidade de ganhar dinheiro. Então, uma vez que você entende um pouco dessa dinâmica, fica super divertido, né? Porque a riqueza que eles têm de conhecimento, a riqueza Sim. que eles têm da diversidade, templos, culturas, Uhum. religiões, pessoas, assim, tudo convive ao mesmo tempo, no mesmo lugar, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, depois que você entende um pouco dessa dinâmica e você consegue brincar com essas pessoas que querem ganhar um dinheiro a mais de você e você começa a negociar, brincar, leva para cá, pede aqui. Depois que você entende essa dinâmica, a Índia se transforma, né? E se transformou tanto que eu fiquei 7 anos Passou lá 7 anos. e me divirto. Então, quando você comentou um pouquinho dessa questão, dessa diferença cultural em relação principalmente à morte, à cremação, vai muito também dessa nossa questão de princípios, né? Então a gente tem toda uma formação, uma crença, e você chega lá e você começa a ver coisas totalmente diferentes, né? A questão de templos, o templo do rato,
né? É, Ver a vaca isso choca, sagrada. né? É. Sim. Por exemplo, um pouco da vaca, é lógico que tem lugares que você vai ver a vaca super bem tratada, mas você vai ver, por exemplo, nas cidades grandes, você vai ver vaca comendo lixo. É quase como um Uhum, cachorro vira-lata. Ele vai lá no sim. lixo e fica comendo as coisas. Daí uma vez eu perguntei, né? Essas vacas são de rua? Ele falou, não, essas vacas têm dono. Eu falei assim, mas como tem dono? Uhum. Ele falou, para ele não deixar a vaca presa o dia inteiro, ele solta a vaca para dar uma voltinha. Mas Então, então, aqui a realmente, gente vê cachorrinho, né? Aí a gente vê vaca. lá Pequena você vê diferença. vaca. Então, a parte da cremação, o simbolismo dela, né, é que a gente veio das cinzas e a gente volta às cinzas, né? Então, digamos, a nossa última oferenda para essa vida, para esse mundo, é o nosso corpo. O nosso corpo, durante toda a nossa vida, é o nosso maior patrimônio. É a coisa mais importante. Por mais que a gente fale de todas as coisas, mas o corpo continua sendo a coisa mais valiosa Sim, que a gente tem. Então, sim. É o nosso uma das veículo de únicas. manifestação, né? Sem ele Exatamente. não dá. Então, Uhum. um dos simbolismos da cremação é você fazer a sua maior oferenda quando você pode fazer, né, no momento de sua morte. Então, no momento da sua morte, você oferece o seu corpo ao fogo e oferece o seu corpo como uma oferenda aos deuses, a sua crença, e aí você é cremado. Então, entre as diferentes explicações, essa foi a explicação que eu achei mais bonita e mais que Uhum. me tocou mais em relação a isso daí. Sim. Inclusive, você já respondeu aqui o comentário do Wagner. Wagner, querido, ele colocou aqui: queria saber mais sobre a cremação. Esses dias estava querendo saber melhor sobre isso. Pois é, existem muitas coisas aí nessas linhas, né, espiritualistas sobre a respeito da cremação que eu, por exemplo, eu quero ser cremada. Doe o que tiver de doar aí, o que der para aproveitar, pode pegar o que quiser e o resto eu jogo no fogo. Eu quero deixar lá daqui. Não, o fogo ele transmuta, é uma das energias, é a energia uma das mais potentes que existe nessa arte do transmutar, né? Então, o quê? Porque é para ver se eu consigo dar um saltinho, Eu vou contar consigo ir para um lugar bem legal. vou contar uma história interessante que eu Claro. tive, né? Tem um festival na Índia que chama Shivaratri, a Ai, grande noite de Shiva. eu sou apaixonada por aquele festival. Gente, eu nunca fui na Índia não, tá? Mas eu fico vendo as coisas, eu adoro. E eu estava no Nepal, né? Estava renovando meu visto no Nepal e tem um festival muito famoso do Shivaratri no Nepal. Chama num templo chamado Pashupatinath. Pashupatinath tem na frente um rio que cruza e lá também tem um local de crematório, um local que as pessoas existem alguns lugares especiais quando você morre, se você é cremado nesse lugar, eles dizem que você tem a sua entrada direta aos céus. Então eu estava em Pashupatinath e nesse festival vai muitos homens santos, são conhecidos como sadhus. Tá Eles doce. geralmente são Uhum. renunciantes, né? Andarilhos, eles têm uma roupa, uma veste muito simples, tem aqueles rastafares, barba não cortada, e eles vivem andando assim. E é Uhum. como se fosse uma reunião de sadhus. Então tem muitos deles, sei lá, deve ter mais de 1.000 sadhus reunidos lá. E aí eu conheci um deles e aí à noite a gente estava andando, um deles falou assim, então eu quero te apresentar esse local, Pashupatinath. E aí ele falou, aqui em cima é um cemitério e lá embaixo é o crematório. Eu falei, cemitério? Mas como assim cemitério? Ele falou, os homens santos aqui na Índia não são cremados, porque eles passaram anos da vida purificando o seu corpo e fazendo boas ações. Então Uhum. esse corpo é muito sagrado. Então a gente não queima esses corpos são Uau! sepultados. E tem mulher grávida, não é cremada, e crianças e bebês também, crianças menores e bebês não são Interessante. cremados também, porque eles têm uma pureza, né, muito grande. Então eles são sepultados. Então eu estava num local que tinha mais
mais de 300 homens santos sepultados ali. Então, é um lugar super sagrado, celebrando a grande Imagina a noite de energia, Shiva. hein? É Imagina a incrível, energia. incrível. Foi uma Agora vocês experiência entenderam por que é que eu incrível. quero ser cremada, né? Não, não, Já é não, não, não. inconsciente a coisa. Uma correlação para entender essa cultura deles de você sepultar e não cremar, pela religião católica, eles têm alguns santos que eles chamam de incorruptíveis. Um nome famoso é o Padre Pio, né, que ele faleceu, eu não lembro exatamente quantos anos ele faleceu, e o corpo dele, quando eles foram exumar o corpo dele, parecia que ele tinha acabado de falecer. O corpo estava intacto, preservado, não preservado com produtos químicos e tudo mais, né? Então, todas essas pessoas, esses mestres, né, que atingiram esse grau de pureza, de elevação espiritual, o corpo, ele não funciona mais como o nosso corpo, ele não degrada como degrada o nosso corpo. Então, esse cemitério, eu tenho praticamente certeza que se exumasse alguns desses corpos, eles estariam intactos também. Eu encontrar, sim. É. Tem até, é bem interessante essa questão aí, né, que você está trazendo, porque assim, o corpo, as pessoas, elas têm uma falsa ideia de que quando entra nessa questão espiritualista, né, quando entra nesse caminho, começa, não, só o espírito é aquilo. Não, cara, o corpo, primeiro de tudo, se não fosse ele, você não estaria, não teria essa oportunidade tão linda, tão maravilhosa de ter essa experiência aqui na Terra, né? Precisamos dele, sim. E é através dele que você pode se comunicar, que você pode caminhar, pode conhecer novas pessoas, pode, né? Então, isso é muito gratificante. Então, começa a olhar, tem esse cuidado de ficar também com os pezinhos aqui na Terra, não só, porque se deixar a gente fica muito lá, né? Fica muito noutra dimensão. E isso que é interessante. Eu vou até tem uma dúvida minha que tá me vindo aqui, fugiu aqui a informação. São os sados que usam cinza de corpo cremado, né? As cinzas de. Tá. Entre os sados não são todos que usam. Tem alguns que usam e outros não. Mas isso também é uma outra forma deles demonstrarem o desapego deles, né? E eles realmente, algumas pessoas você vai ver que eles usam cinzas, por exemplo, no dia a dia. A gente também usa cinza lá na Índia, né? Eles têm aquelas marquinhas assim, e tem alguns que fazem uma listra na testa. E é utilizado de cinzas de cerimônias, né? Cerimoniais. Então, tem alguns homens santos, alguns sados, que eles usam cinzas de cremação. E tem uma outra categoria de, digamos assim, de sados, que são os nagbabas. Os nagbabas andam pelados e com o corpo inteiro coberto de cinza. Eles andam pelados, você vê assim, eles andando pelados, todo de cinza. Sim. Eu vi alguns, né, nesses rituais, né? Eles em grupo, um grupo enorme deles, todos reunidos. Mas deixa eu te perguntar assim, em relação à questão da meditação, né? Quando falamos em meditação, geralmente as pessoas só vão para esse lado do parar de pensar, deixar de pensar e tudo. Aí tem outros que dizem, não, você não pode parar de pensar porque o cérebro não para. Mas assim, ó, eu tive uma experiência com uma meditação de Osho, onde eu fiz a meditação ativa de Osho e quando eu sentei para meditar, sabe quando passa um monte de, tipo jornal passando assim, aquelas bem rápido, as folhas bem rápido, pronto. Meus pensamentos fizeram aquilo ali e fez um pum, deu um boom e nesse boom desapareceu tudo. Por questões de segundos. Não é que eu fiquei muito tempo nesse estado, mas assim, foram segundos, mas que para mim chegou a chamar minha atenção. Parou, entrei num vácuo total. Então, e aconteceu também na primeira meditação que eu fiz. Eu nunca esqueci essa experiência. Foi a primeira meditação que eu fiz. Depois eu entendi o porquê. Mas aí, o que eu quero te perguntar é em relação a essa questão
durante a meditação, o que é que a pessoa deve... Porque tem pessoas também que ficam esperando, né? Fogos de artifício, luzinha piscando, brilhando, não sei das quantas, gente descendo todo brilhoso na frente. Como é que funciona isso aí? Explica aí pra gente. Explica pra gente. Tá. Então vamos pela explicação mais simples, assim, e depois a gente complica um pouquinho mais. Ótimo. Bem ilustrativamente, a gente poderia dividir a mente em três características: a mente incontrolável, a mente controlável e a mente plena, tá? Simbolicamente. A mente incontrolável é essa que quando você não tem um grau de conhecimento ou não experimentou um pouquinho mais, é aquela que quando você senta e vai meditar da primeira vez, parece que está uma confusão, né? Você não sabe por onde começa e não sabe aonde termina, né? É pensamento um atrás do outro. Depois a gente tem a mente que trabalha, a mente ativa, né? A mente ativa, por exemplo, eu estou conversando com você. Se você estiver prestando muita atenção no que eu estou falando agora, a sua mente não está barulhenta. Uhum. Você está prestando atenção. Se você tiver um grande grau de atenção nesse momento que eu estou falando, se você perceber que eu estou falando mais pausado entre uma palavra e a outra, tem um espaço. E nesse espaço não tem pensamento. Tem uma mente ativa. Você percebe que ela silenciou? Uhum. Então a gente tem a mente ativa. Mas a mente ativa não é a mente que vê luzinha. Luzinhas fosforescentes com anjos, com gente descendo todo brilhoso, com não sei o que. Ai, Senhor. Então essa mente é a mente plena. É a mente que transcende. Então, até mesmo na definição da palavra meditação, tem várias definições, né? Uma das definições que eu gosto e que eu utilizo é alcançar um objetivo através de uma autoinvestigação. Essa definição é baseada na técnica. A técnica é isso que eu fiz. É você utilizar a mente que trabalha, entendeu? E fazer com que ela se torne mais ativa para a mente barulhenta ficar em silêncio. Então você está controlando a sua mente, segurando ela pelo máximo de tempo que você consegue, segura ela e aí fica sem agitação. Chega uma certa hora que essa agitação se acalma. Naturalmente ela se acalma. Então, no exercício do Osho, da meditação ativa, você faz várias coisas, né? Sim, Pula, sim, sim. grita e não sei o Dança, quê. pula, grita, Vai depois senta e fazendo acalma. e você vai acalmando, vai trazendo a mente para baixo, vai trazendo a mente para baixo, vai trazendo a mente para baixo. Chega uma hora que aquela mente que estava agitada, ela simplesmente descansa. Aí você Cara, eu sou tão influenciável que na hora que o cara disse, vamos meditar, eu já estava já nesse estado. Quando ele disse, vamos conversar, eu já tinha ido já. então, O Rodrigo até está falando mesmo aqui que concorda com tua fala. Ele legal. concorda com o que tu está falando. E então, até no yoga, as definições da palavra meditação explicitamente não existe a palavra em específico meditação, né? A palavra mais próxima que a gente teria seria dhyana, que a gente pode usar como meditação ou como contemplação. Mas a gente tem uma segunda palavra, que é samadhi, que é o estado de absorção. Então, se a gente fosse pensar também nessa minha explicação, você teria um antes que seria dharana, que é concentração, mente ativa. Você tem dhyana, que é você conseguir deixar para lá essa mente ativa, deixar essa coisa de segurar e, como você falou, passou o jornal e você entrou em samadhi. Entrou. Você não fez esforço, simplesmente você entrou, você estava.
Por isso que a gente chama de estado meditativo. Você está. Você não está fazendo força para estar, você está. Sim. Então é um pouco disso. E as pessoas não entendem, assim, por exemplo, um dos treinos que eu gosto de fazer, que eu fazia muito, era em ônibus lotado, ambientes com muita gente, e aí eu sentava e focava na respiração. Eu sempre gostei da respiração, né, como para me trazer para o momento. E hoje em dia eu percebo tanto que eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes eu estou fazendo aqui uma coisa e eu entro naquela, eu fico totalmente ali, eu não tenho mais nada. Que é o que chamamos de atenção plena, né? De escuta ativa também, quando você está conversando com alguém. E algumas vezes eu tenho que me policiar, porque se deixar eu vou, sabe? Eu volto. Liguei e volto, porque fica tão bom, gente. É uma sensação, é uma paz tão grande que você diz, não vou voltar nada para aquele negócio, aquela loucura toda. Deixa eu ficar por aqui, né? Então é isso. Ó, tem um comentário aqui da Andrea. Consegui machucar um músculo do meu corpo por não conseguir silenciar as mágoas da mente. Procurei por meditação e cheguei aqui. Não é coincidência. Coincidentemente, não é coincidência. Já vi o Fábio em 2 oportunidades na vida. Pois é, para você ver como são as coisas. Eu morei em Foz do Iguaçu e não encontrei ele. Vim encontrar ele agora. André, que bom que eu vim aqui. Seja muito bem-vinda, André. Seja muito bem-vinda. A gente sabe que existem dores e problemas causadas diretamente, né, somatizados por causa da memória, das emoções. E quando você utiliza diferentes práticas, você realmente tem essa possibilidade de cura real mesmo. Sim. Se a origem tiver, digamos, em porcentagem muito grande. Então é importante importante encontrar uma técnica que você goste de praticar. Porque, às vezes, ensinar uma determinada técnica, falar, mas eu tentei essa meditação, procura alguma outra. Encontra uma que você gosta, que você sente prazer, que você pensa, nossa, eu quero fazer, que você vai ter excelentes resultados. Uhum. Eu tenho vários depoimentos de pessoas que encontraram várias, digamos que, curas, né? Melhoras de diferentes dores e de problemas de saúde em relação a isso. Porque as pessoas não entendem isso. Assim, gente, a prática da meditação, ela te traz para um local onde você vai entrar em contato com esse teu ser, com essa tua consciência, com esse ponto teu, onde não existe adoecimento, onde existe o equilíbrio. Então, ao entrar em contato é como se você trouxesse à tona isso. E automaticamente não vai ter lugar para... As pessoas me perguntam, Dilma, porque assim, gente, minha vida não é tranquila, não. Não vão pensando que eu sou aquela que está ali na montanha, que não tem problema. Não, tem um monte de desafio, não é pouco. Quanto mais trabalho, mais a coisa fica desafiadora. É simples assim. Só que aí você entra num estado de, tipo, a vida tem as dificuldades, tem as coisas, mas você já não valoriza tanto aquilo ali, não prioriza tanto. Esse momento que você encontra durante a meditação, ele se estende. Então você já consegue passar 1 hora, depois você já consegue ficar um tempinho a mais, né? Eu tenho percebido isso. E assim, as meditações eu fiz várias, né? Tinha um do templo budista que eu gostava de ir, que era aquela meditação também ativa, mas é aquela que você caminha bem devagar, pé ante pé, e aí depois você acelera, né? Pronto. Era só isso, a meditação. Cara, é uma viagem que eu usei a ayahuasca já uma vez, mas sinceramente não precisa não. Porque você consegue chegar também num lugar mais ou menos assim. A primeira vez que eu fiz essa meditação andando foi bem interessante, assim, né? O monge falou assim para mim, né? Agora eu quero que você caminhe durante 1 hora. Eu estava no quarto e ele falou, você vai caminhar daqui a aqui, você vai ficar 1 hora caminhando bem devagarzinho, né? Uhum. Deu 15 minutos, eu estava sentado, cansado, né? Ai, meu Deus do céu. Daí fui lá, andei mais um pouquinho, cansei, sentei de novo, falei, nossa, tô cansado, né?
Daí andava, e aí eram alguns dias que a gente tinha que fazer isso, tinha que fazer essa meditação caminhando 2 vezes por dia. Até que chegou um dia eu falei assim, espera um pouco. Eu disse para minha mente que eu quero caminhar durante 1 hora devagarzinho, não tem mais nada. E minha mente, porque eu só treinava meditando sentado, né? Então, quando eu fui fazer de pé, eu entendi, falei, não, observa só a sua mente, falando para você fazer um monte de coisa de novo, e você simplesmente obedece, você nem percebe, assim, ela te joga para um lado, depois ela te joga para o outro lado, te joga para um Sim. lado. Então, a meditação andando, a meditação ativa também é excelente para você experimentar, né? Eu costumo dizer, né? Você senta para meditar, você ganha paz, fica feliz, fica tranquilo. Aí quando você levanta, você deixa toda a sua paz, a sua tranquilidade lá e levanta já com raiva, Tenho nervoso, que ir, tenho que estressado. ir. Aham, sim, sim. Então, assim, levanta, leva com você e leva isso para o seu dia, leva isso para a sua vida. Uhum. É muito legal tudo isso, assim, porque se as pessoas bem soubessem, elas traziam a meditação para o seu dia a dia, né? Para fazer parte do seu dia a dia. Porque, gente, é uma medicina que cura mesmo, tá? Que vai curar a questão emocional, a questão física, também físico, né? Isso acontece, sim. E é bem interessante você tocar nesse ponto, porque muitas vezes, quando as pessoas estou meditando agora, pronto, vou ficar em paz. Aí volta totalmente para o mundo agora e acha que porque está nessa vida é necessário ter que estar em movimento o tempo todo, tem que estar fazendo coisas o tempo todo. E uma das práticas que eu acho o máximo, que eu tento fazer, eu já tento não, eu consigo, mas devido ao meu trabalho eu já não estou podendo fazer mais, que é o silêncio. A prática do silêncio, eu já consegui ficar quase 24 horas, mas assim, devido ao trabalho, para mim é meio complicado, né? É, é, é difícil mesmo fazer as práticas de silêncio no dia a dia, né? É. Quando eu morei no monastério, tinha um dia da semana eu fazia jejum e fazia silêncio. Então tem aquele filme da Julia Comer, Roberts, rezar e meditar. Comer, rezar e amar. Rezar e Eu ia Amar. falar agora. E É, meditar, ó. Comer, rezar e amar. ela chega num monastério e Sim, tem a pessoa em silêncio, né? sim, E aí eu já morava na Índia nessa época, a gente fazia a mesma coisa. Todo mundo com um crachazinho assim, ó, silêncio. E é uma excelente prática, eu recomendo, assim, se as pessoas sim, puderem fazer, sim. é Quando, muito bom quando mesmo. você começa aos pouquinhos, né? Faz aos pouquinhos. Tenta fazer 20 minutos sem falar nada. Quando a gente diz sem falar mesmo, tá, pessoal? Aí você vai perceber um monte de coisa que você não percebe porque fica ali falando o tempo todo. Rodrigues comentou aqui, constantemente com a meditação encontra o equilíbrio entre o corpo e a mente. É simples assim, É isso né? mesmo. Deixa eu avisar É. um negócio para vocês aqui. Não se preocupem que eu já convidei ele antes para a gente fazer a segunda parte. Eu vou avisar aqui no dia que a gente marcar lá no YouTube, tá? E aí a gente vai ficar lá conversando. Aí não tem tempo, né? Porque aqui nós já estamos com 19, já vai fazer, falta 12 minutinhos só. Então vamos Nossa, passou rápido aproveitar. o tempo. Ô, quando o negócio tá bom, meu amigo, é rapidinho. O Marcos comentou aqui, boa noite, querido amigo. Seus ensinamentos só me fizeram bem. Marcos é meu Frequen... ah, amigo, eu- Marcos é meu amigo de faculdade. A gente dividiu a República juntos. que Grande Marcos, legal! grande amigo do coração. Ele Que conhece os meus legal! dois lados. Ele sabe que eu não sou tão zen assim. Ei, por que que o pessoal tem essa mania de achar que a gente é zen, né? Tipo assim, É, zen nada, zen problema, zen nada. Ninguém gosta de festa, ninguém gosta de dançar, ninguém gosta de nada. você sabe que eu sou ariano, né? Daí quando eu falo, eu nunca entendi de signo, né? Mas toda vez que eu falo para alguém que eu sou ariano, ele já me olha com uma cara assim, tipo, ixi, Maria, isso deve ser complicado. E eu sou sagitariana, imagina. Minha cara meditando, entrando nesse universo todo aí. Mas gente, só fazendo para ver como é a coisa. Mas assim, ó, nessa questão que você comentou do yoga, né?
E aí a gente tem toda essa coisa, não sou flexível, não tenho, meu corpo é terrível, não consigo, eu não consigo. A única posição que eu consigo fazer é saudação ao sol. Então, aí a gente vê, né, o pessoal coloca, que eu acho que isso é até meio. O pessoal coloca a imagem das asanas, aquelas muito difíceis, muito complicadas. E aí o pessoal fica com medo. Não, não vou fazer um negócio desse nunca na minha vida, né? E pode falar. Eu já passei por alguns monastérios, né? Eu posso dizer que a grande maioria dos monges com os quais eu tive a oportunidade, a honra de poder meditar junto, eu acho que nenhum deles sentava na postura perfeita. Se tivesse, foram muito poucos assim que realmente sentam assim. Um exemplo que eu gosto de dar bastante, que é um mestre moderno chamado Eckhart Tolle. Muita Ai, gente eu conhece pelo livro O Poder do Agora. O Poder do Agora tá onde? Tá ali. Eu tô lendo pela quarta vez. Nossa, esse livro é Quarta... maravilhoso, né? Ele teve o seu momento de iluminação deitado, antes de dormir, né? E hoje, atualmente, se você vai ver ele, assim, ele fica bem curvadinho, assim. Fica bem curvadinho, assim. E Sim. é a postura que você nunca vai imaginar que um mestre iluminado, né, que alcançou o máximo da meditação, vai ter essa postura. Sim. Então, quando a gente fala em postura, existem algumas práticas, principalmente da Kundalini Yoga, que aí elas envolvem a postura, a coluna, a movimentação energética, que aí eles sugerem uma postura melhor. Mas no dia a dia, no que a gente precisa, a postura não é fundamental, né, para a prática da meditação. Então você pode meditar em qualquer postura, deitado, de pé, andando, como você falou, bebendo água, sentado curvadinho, encostado, deitado. A gente recomenda, por exemplo, a postura sentada, porque no início, às vezes, se você vai meditar deitado, você dorme, né? Então não pode Dorme na dormir. hora. Dá 2 minutinhos, você já tá roncando. Não, e o pessoal na Conscienciologia frequentava uma dinâmica lá, né, de projeciologia. Aí a turma roncando, que era uma beleza. Não, eu estava projetada. Eu digo, tá, eu sei. Projeção profunda essa. Altos roncos lá na sala. Estava projetada, eu digo, tá certo. Não, e tem até. Quais são os monges? São tibetanos? Que tem uma vareta que eles pegam uma varetinha, que quando o discípulo está meditando, ele chega com a varetinha, e aí, né, ele dá uma varetada mesmo nas costas dos coitados, viu? Eu ia apanhar muito, viu? São os japoneses, são o Zen budismo, né? Em alguns monastérios também, não em todos, tem isso. Se você tá meio dormindinho assim, ó. Eu tenho uma história interessante sobre isso, né? Tinha um dia que eu estava meditando e por nada nessa vida eu estava conseguindo meditar, assim. Parecia que o dia estava, sabe, aquele dia perdido de meditação, né? E como você fala, eu não vou me mexer e não vou abrir meus olhos, então eu estava ali parado. E de repente veio uma mosca e pousou assim Ai, no é meu terrível. nariz. Sim. E ai meu Deus do céu, aquela mosca e não sei o quê. Só que de repente, foi mais ou menos o que você falou, assim, passou os livros, assim, Os o livros. jornal e abriu. De repente, parece que toda a minha concentração, todo o meu Foi na ser foi moça. assim, foi na mosca. Toda aquela agitação da minha mente, toda aquela confusão ficou na mosca. Aí eu fiquei curtindo, assim, sentindo as patinhas dela andando assim, e andando, e não sei o quê. E a mosca que me ajudou a meditar. Por isso que tem uma meditação que eu fazia no início também, que eu gostava muito, que era com a vela. Ah, Eu ia. É uma meditação que eu. Porque é assim, gente, você olha para a chama da vela e você não pode piscar, tá? A Ateliê Luciene. Luciene está perguntando se essa escultura ali atrás é da Kali. Santa Cara. essa é Shiva. É Shiva, né? É Shiva. É interessante. Teve uma. Você está falando aí dessa questão desse tipo de coisa, né? De aparecer. Porque quando a gente começa a meditar, a gente percebe que o nosso começa a coçar, né? Em algum lugar.
E aí você coçou, já foi, né? Começa o corpo todo. Como é que a gente pode fazer para não... A coceira a gente tem que ver de diferentes formas, né? A coceira também pode ser uma movimentação energética mesmo, uma sensação Sim. energética, pode ser coceira mesmo. Se você está sentado, o importante é você não fazer nada no piloto automático. Você tem que fazer as coisas todas de forma consciente. Então, se você sente uma coisa coçando, você fala mentalmente, né? Eu sinto a coceira. Está coçando o meu rosto. Se ela continuar, eu sinto a coceira. Então, como você sente a vontade de coçar, fala, eu vou levantar o meu braço e vou coçar. Então, antes de levantar o braço e coçar, você torna esse movimento consciente. Aí você coça. Estou coçando. Estou O coçando. Diego está dando boa noite. Sim. Aí você abaixa a mão, vou abaixar a minha mão, aí você abaixa a mão. Aí você novamente consta. Não estou com mais vontade de coçar. A coceira passou. Isso é uma Perfeito. prática porque você, muitas vezes, vamos falar assim, da tristeza ou da felicidade. Então você diz, nesse exato momento, eu não sinto a tristeza. Quando a tristeza surge, você fala, nesse momento, tristeza está presente. Em outro momento, você fala, quando a tristeza passar, nesse momento a tristeza passou. Eu sei como é estar sem a tristeza, com a tristeza e quando a tristeza passou. Eu sei como ela surgiu e eu sei o que eu fiz para ela desaparecer. Se você sabe como ela surgiu e o que você fez para ela desaparecer, você consegue aplicar o antídoto para todas as vezes que ela aparecer. Pois é. Então, inicialmente, parece uma prática meio simples, mas Sim. conforme você vai aprofundando na sua prática de observar o surgir, o aparecer e o desaparecer, você consegue também aplicar os antídotos para as coisas que você precisa. E sabe o que é mais interessante? É que você não nega o sentimento, você não está negando o que está acontecendo ali. Você está simplesmente observando. Você está partindo do ponto do observador, né? Sim. Então, é totalmente diferente de você negar algo. Não estou sentindo, não está coçando. Porque aí é que vai estar coçando. Por quê? Quando você diz não está coçando, não está coçando, seu foco está indo justamente lá. E onde vai o seu foco, ali está a sua energia. Então, a tendência é que comece a coçar em tudo que é lugar, né? Tem isso também. Isso O, daí que você falou, o, pode falar. isso daí que você falou é muito importante, porque exatamente, né? Às vezes a pessoa senta para meditar e acha que não vai acontecer nada de ruim, né? Só Uhum, coisa sim. boa, só os fogos de artifício, né? Mas é É, exatamente isso como você falou. pois é. Dani, meu lindo, seja bem-vindo. O Daniel tá dizendo aqui, o jeito é meditar com repelente. Ó, o Daniel mora em Foz do É Iguaçu. E eu conheci o mesmo, legal. Daniel agora através da internet. Gente, todo mundo aqui morava em Foz do Iguaçu. Os meninos moram ainda. Eu morei e não conheci ninguém. Depois, agora é que eu estou conhecendo. Agora que eu estou em Natal. Diego colocou Vamos combinar um palavras café. sábias. A Andrea falou, essa fala de tristeza foi para mim. Aí, Daniel, não pense em macaco. É mais ou menos isso, né? Nossa mente é maravilhosa. Não pense em macacos, E não o sai o Diego, macaco da mente, né? não pense no elefante rosa. Adoro esses testes. Povo influenciável, meu Deus do céu. É em Foz, Daniel. Ele mora em Foz. Mora em Foz. Eu morei em Foz durante 2 anos. Imagina, pra você ver, né, como é a vida. Acho tão É, interessante. estávamos aqui, Mas em éramos quase relação. vizinhos e não nos conhecemos. Talvez a É, gente tenha passado um pelo outro. Nunca se com sabe, certeza. né? E É, não, o importante é que se achou. Tá é, ótimo. Deixa eu te falar uma coisa. Essa dica que você deu, eu achei maravilhosa. Além dessa aí, tem outra dica que você possa dar pra gente, assim,
deixa a tua mensagem aqui para o pessoal e, ó, fiquem em alerta que eu vou deixar, a gente vai marcar já a segunda, tá? Vai ser lá no YouTube. Preparem suas perguntas. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Fica à vontade. Existem algumas palavrinhas durante a meditação que a gente não usa, digamos, quase que no dia a dia, né? Então, tem duas palavras que eu gosto de utilizar bastante durante as meditações, que é permite e aceita. Para a gente ter uma mudança, a gente precisa pedir permissão e também precisa permitir. Muitas vezes a gente não usa essas palavras, permita e aceita. E aceitar, eu vejo um pouco da lei da atração, que a gente só quer aceitar as coisas boas. Mas talvez aceitar alguma coisa ruim seja uma oportunidade para a gente utilizar esse obstáculo, essa coisa ruim, para que a gente dê um passinho um pouco mais alto. Então, durante suas meditações, durante o seu dia a dia, sempre lembre-se de permitir e aceitar. Ai, ai. Vou soltar mais não. Bora fazer mais um agora e depois a gente faz outro dia no YouTube por mais 3 horas e por aí vai. O pessoal está agradecendo aqui, nós que agradecemos, gente. A Priscila do Bosque Sagrado, minha irmã linda de alma, está por aqui também. Eu só tenho a agradecer, não tenho mais nada para falar, não. Deixa eu te dizer, quem quiser entrar em contato. Ah, imagina. Fala pra gente, quem quiser te encontrar, como é que faz? Teu canal do YouTube. Como a gente está aqui pelo Instagram, acho que é melhor ali pelo Instagram mesmo. Se quiser mandar uma mensagem, alguma dúvida pelo direct. E ali também no meu perfil tem um link. Daí, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem o link ali no perfil. E aí sejam todos muito bem-vindos. Aproveita para se inscrever, comenta, compartilha nos vídeos no YouTube, ajuda muito a gente. Quem quiser dar uma força, eu peço aqui humildemente. Vão lá no meu canal também, no Sementes de Luz com Dilma Oliveira, se inscreve se vocês assim sentirem em seu coração. Se inscreve, curta, comenta, compartilha. As lives estão todas lá, eu coloco todas elas lá. Então você vai poder encontrar. E no canal do Nandan, o que é que acontece? Tem muitos vídeos falando sobre muita coisa, dando dicas maravilhosas. Então, aproveitem. É assim, uma senhora aula, tá? Eu já devorei os vídeos quase tudo. Obrigado. Eu não sou boba. Obrigado aí por falar aí dos meus canais. Imagina! Mas é mesmo, pessoal. Então, é sempre uma troca, né? Nós estamos aqui disponibilizando, passando para vocês as nossas experiências, e nada mais justo do que, como moeda de troca, vai lá e dá um like que seja, né? Curte e compartilha também. E assim a troca fica perfeita. Aproveitem. Então, meu querido, brigadão mais uma vez. Meu povo, como eu sempre digo aqui, um cheiro para todo mundo. Cheirinho grande, fiquem bem, um ótimo final de semana. Canal do YouTube Eu Sou Nandan, não é isso? Não, isso. Meditação, isso. Não. No YouTube o teu. Pode ser Eu Sou Nandan ou Nandan em Meditação. Nandan e Meditação, isso. Pronto. A Priscila estava perguntando aqui. De qualquer forma, tem na descrição do canal, eu vou deixar na descrição da live, eu vou deixar todos os contatos dele, quando a gente fizer lá no YouTube. E agora, quando eu postar essa daqui. Tá? Então, quem quiser encontrá-lo, vai lá. Tchau, meu povo. Um cheiro. Obrigado e um cheirinho para você também. Cheiro.